Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Alberto, esse é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo a esse espaço, que Deus abençoe grandemente sua vida. É um prazer te receber aqui, sinta-se à vontade. Se você gostar, eu te faço convite para se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Que Deus abençoe grandemente sua vida, que todos os seus planos e projetos sejam abençoados por Deus. E por falar em Deus, você acredita em Deus? Muito provavelmente sim, porque se perguntarmos isso para 10 pessoas, 9 entre 10, se não as 10, vão dizer que acreditam em Deus. Então, uma pequena porcentagem de pessoas não acreditam em Deus, são chamados ateus. Mas se você acredita em Deus, eu quero te fazer uma pergunta. Como você se relaciona com Deus? O que você entende sobre o relacionamento com esse Deus que criou todas as coisas e que criou você? Eu quero te falar aqui 4 princípios sobre o relacionamento com Deus. O primeiro dele é que Deus te ama e Ele tem um plano para a sua vida. Ah, mas como isso pode ser? Não, isso é verdade. Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem para que o homem tenha relacionamento com Ele. E isso é prova do seu amor. Se a gente lê João 3,16, vai estar escrito lá assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando Deus criou a humanidade, o homem, Ele criou esse homem com um relacionamento com Ele. Aí vem o segundo princípio. O segundo princípio é que o homem pecou e se separou de Deus. Porque Deus ele havia dado uma ordem de que se o homem desobedecesse a ele, o homem morreria. E essa morte não quer dizer uma morte física desse corpo. Diria que é uma separação desse relacionamento, uma divisão, um rompimento dessa comunhão com Deus, o seu Criador. Então o homem passou a viver só por suas forças, por sua vontade, e o homem sem a direção de Deus, ele não consegue ser feliz. Então eu disse que o primeiro princípio é que Deus te ama e ele tem um plano para você. Que plano é esse? Se a gente ler Jeremias, a gente vai ver escrito lá pelo profeta, Deus dizendo: eu é que sei os planos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E se a gente ler João 10:10, Jesus falando sobre si, ele diz que ele veio dar vida e vida abundante, ou uma vida plena, uma vida completa. Por isso a gente consegue entender que algumas pessoas, apesar de conquistarem tantas coisas, elas não conseguem ser felizes, porque a felicidade está no homem, que é criatura, estar ligado ao seu Criador, que é Deus. Então, quando nós não estabelecemos essa conexão com Deus, nós sempre vamos viver com um sentimento de que está faltando alguma coisa. Por isso o homem procura se satisfazer em tantas outras coisas, porque existe um vazio dentro dele que só é preenchido por Deus. O segundo princípio é este: o pecado separou o homem. Paulo diz que o salário do pecado é a morte, morte é separação, já disse aqui. E também diz que todos pecaram, ou seja, todos nós já nascemos numa condição de separados por Deus. Mas vamos viver eternamente assim? Será que a gente não vai experimentar o amor de Deus? Será que a gente não vai experimentar os planos de Deus para nós, porque o homem é pecador, porque o homem está separado de Deus? Não. Aí eu lembro de novo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual era a função de Jesus? A função de Jesus era viver como nós aqui, representando a humanidade, morrer em nosso lugar, foi o que ele fez, levando sobre si os nossos pecados. Está escrito lá em Isaías: ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, então a sua morte trouxe a vida dele para nós. Nós passamos a viver. E se a morte é separação, a vida agora é comunhão com Deus. Então, através de Jesus,
que pagou o preço do pecado, porque como eu disse aqui, Paulo citou, o salário ou o preço do pecado é a morte. Agora, Jesus pagou esse preço e nós temos acesso ao Criador novamente. Nós passamos a ter comunhão com Deus quando cremos em Cristo. Então, Ele, somente Ele, não é nada que nós façamos, porque a Bíblia também diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O dom de Deus é Jesus. A graça, o presente de Deus é Jesus, que pagou o preço por nós. Mas como eu posso então receber esse benefício que Jesus conquistou na cruz para que eu possa novamente ter um relacionamento, uma relação, uma ligação com o meu Criador, que é Deus? Crendo nele. Nisso entra o quarto princípio. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo em nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. A Bíblia também diz que se crermos no nosso coração e confessarmos Cristo como nosso Salvador, seremos salvos. Como eu disse aqui, se a morte é a separação, a salvação agora é a união com Deus. Então Jesus é essa ponte que transpõe esse abismo que foi criado pelo pecado. Através de Jesus nós temos acesso a Deus. Pela justiça dele nós temos acesso a Deus, ao Criador. E nós podemos ter esse relacionamento com Deus. Então, vamos resumir aqui os 4 passos. Saber que Deus te ama e tem um plano para você. Isso já deveria te alegrar. Saber que o pecado separou você de Deus e por isso, em muitas vezes você e eu não experimentamos, não sentimos esse amor de Deus e não percebemos o plano dele para nós. Terceiro lugar, Jesus veio solucionar isso. Ele veio ser o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele, Jesus. Então ele nos liga novamente ao Pai. E nos torna filho, Porque a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está escrito nos Evangelhos. E também o quarto passo é crer. Se no teu coração crer e com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, serás salvo. Então nós estabelecemos agora a justiça de Deus em Cristo e nós passamos a ter acesso. É o quê? É uma anulação da condenação. Se a condenação do pecado era a morte, agora essa sentença é anulada a partir do momento que eu e você cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que nos une a Deus. Então eu faço 2 perguntas aqui. Para você que crê que Jesus é o Senhor, o que você tem feito para avançar nesse relacionamento com Deus? Quais são as suas atitudes que você tem feito? Eu diria que é aproximar-se de Deus, tá? Então, se você se aproximar de Deus, mais intenso será esse teu relacionamento com Ele, tá? E como nós nos aproximamos? Com o nosso coração. Se Ele nos ama, também a forma de nos aproximarmos dEle é através do nosso coração. E o mandamento diz isso. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É um resumo de toda a ordenança de Deus, é essa. Então, quando você ama a Deus, Ele te ama de volta. Essa é a maneira mais prática de se relacionar com Deus. E quando amamos a Deus, nós falamos com Ele, nós conhecemos Ele, através da oração e através da palavra. Então, meu conselho para você, ore e medite na palavra de Deus para crescer e avançar nesse relacionamento com Deus. E para você que não aceitou ainda Jesus, não recebeu Jesus como seu Salvador, o convite fica para você. Receba a Jesus como seu Salvador. E essa separação que há entre o homem sem Deus, ela é desfeita por Jesus Cristo, que vai nos unir a Deus. Então, apenas creia. Creia que a sua morte, a morte que Jesus sofreu, era a morte que era para você. Que Ele tomou o seu lugar na cruz. Que Ele assumiu, pagou o preço pela tua salvação. Lembrando sempre que salvação é restituir novamente a comunhão entre a criatura e o seu Criador. Então não perca tempo. Faça isso. Se você acredita em Deus,
Mas se você não vive ainda esse amor de Deus e não entende, não percebe os planos de Deus para a sua vida, o conselho é: receba Jesus no seu coração. Creia, confesse. Você pode fazer isso agora, dizendo: Senhor, eu o recebo como meu Senhor e como meu Salvador. E você vai experimentar o amor de Deus na sua vida. E você vai perceber e viver os planos de Deus para a sua vida, que são os melhores possíveis. Eu desejo a você um restante de dia abençoado e, permitindo Deus, nos encontramos amanhã novamente para falarmos da graça. Fica com Deus.